Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados, Biridin Trader aqui começando mais um estudo pré-market. Hoje sexta-feira, 20 de março de 2020, 20 de março de 2020, são 8 horas e 2 minutos. Bom dia a todos, a gente agradece aí pelos comentários, pelos e-mails que a gente normalmente recebe na nossa caixa de entrada de e-mails aí, né? Pedindo sugestões, dicas, enfim, batendo bola aí com a galera que nos segue. A gente agradece bastante, pede para que deixem o seu like. Mais uma sexta-feira e a gente nesse turbilhão aí das consequências do coronavírus. Agradecemos aí pelos comentários, né? E eu só pediria que a galera comentasse um pouquinho mais aí, que a gente troque mais figurinha nesses comentários do vídeo dos estudos pré que a gente coloca todos os dias aí. Naturalmente, dentro do possível, a gente vai sempre colocar aqui, escrever, publicar nossas impressões, os nossos estudos, né? Eventualmente até algumas dicas, né? Que pelo menos parte dela tem dado certo. Eu acredito que grande parte aí esteja assimilando. Repito, para iniciantes é importante que eles fiquem no simulador. O mercado está com alta volatilidade. Ontem, na parte da manhã, ficou totalmente sem direção, um negócio complicado. É tanto que eu bati a meta na doleta e fiquei quieto, né? E foi um show de horrores aí. Até que eu coloquei uma vendinha num ponto de snap 382, ele desceu, depois subiu, né, pra caramba, em função de falas aí do Donald Trump, o próprio Banco Central Europeu tinha incentivado e injetado 750 bi, prometendo, né, injetar 750 bilhões de euros aí na economia. O Federal Reserve ontem resolveu emprestar dinheiro para vários bancos centrais aí, inclusive o Banco Central do Brasil. Um dos motivos é para a contenção dessa volatilidade, contenção do dólar, né, da subida da doleta, que não para de subir, né, e isso também não é bom para a economia americana, naturalmente. Eles não emprestam porque são bonzinhos, eles emprestam porque estão de olho no quintal deles, obviamente, né. Bom, a questão do coronavírus, os mercados hoje estão de repique, né, estão em recuperação, mas é apenas repique. A conjuntura, o contexto, a floresta não mudou absolutamente nada, pelo contrário. A Espanha agora é a bola da vez, né? A Itália, de ontem para hoje, morreram mais de 700 pessoas, é um absurdo, é uma carnificina em função do coronavírus, né? Isso confirmado. As nossas mortes aqui também aumentaram de 4 para 7, né? Pelo menos até o momento, oficialmente. Naturalmente, os números reais costumam ser maiores do que os que são publicados, né? Os que são oficialmente publicados são publicados com atraso, e a gente tem uma série de notícias não muito boas pelo front, como por exemplo, né, está se falando aí que a gente pode ter até 5 milhões de desempregados no comércio. Tem cidades aí, né, até estados, fechando comércio até final de abril, né? As montadoras, que são 65, as montadoras de veículos, que são 65 plantas industriais no Brasil, prometem também paralisar, ainda não paralisaram, nem programaram, mas já estão aventando a hipótese de paralisar. Então, quer dizer, os fundamentos aqui a gente não para de receber e-mails sobre coronavírus, etc, etc. Então, o que a gente vê aí é que no front os fundamentos não apontam para melhoria, né, galera? Então, é isso aí. Tem uma autoridade na Espanha que falou que cerca de 15% dos idosos lá na Espanha, a Europa, né, para quem não sabe, é um país velho, né, um país que tem muito idoso, né, e tem poucas crianças. É uma preocupação que eles têm com o futuro, as futuras gerações. E na Espanha, alguém lá falou que até 15% dos idosos poderão morrer, não é ser contaminado, morrer, né? E que 70% da população poderá ser contaminada aí nos próximos meses. Por outro lado, na China, a contaminação diminuiu, praticamente foi zerada, porém eles estão preocupados com a contaminação de quem chega na China, importada, né? Então, quer dizer, não tem, enquanto não inventarem uma vacina, que parece que a previsão seria até o final do ano, a gente não vai ter um sossego em relação a isso aí. Então, apertem os cintos, volatilidade deverá permanecer. E, naturalmente, para quem sabe operar no mercado de day trade, quem tem ferramentas testadas, quem tem uma boa gestão de risco, de comportamental e de emocional, poderá tirar proveito disso. Naturalmente, não é entrando em qualquer roubada, né, ou em qualquer aparente oportunidade. A gente não
está com a prancha de surf aqui dentro do mar, mas a gente não entra em todas as zonas que aparecem à nossa frente. A gente tem que ser bem seletivo. Isso faz parte, como eu falei, do conjunto de ferramentas bem testadas, com backtests bem feitos, ok? É o paraquedas reserva bem testado, para quem é paraquedista. O que mais que a gente tem aqui, galera? Basicamente é isso, né? Quer dizer, os governos estão incentivando as suas economias, injetando grana. Aqui o trabalhador de baixa renda também deverá ser ajudado. Nos Estados Unidos, o governo Trump diz que vai colocar um cheque de $1.000 na mão de alguns trabalhadores. O cheque do Brasil é bem menor, né? Bem mais baixo, né? Além de R$ 100, um décimo, é menos de um décimo disso aí. Então, galera, é isso aí. Por outro lado, os mercados estão animados, lá fora as ADRs no pré-market americano, na NYSE, na New York Stock Exchange, estão subindo. O EWZ, que é aquele avatar do Ibov, está batendo 10% também. Japão feriado, né, não teve bolsa de ontem para hoje. Né? Então, como eu vinha falando, primeiro país, China, em relação ao coronavírus. Segundo, a Itália. Né? A Itália subestimou o perigo do coronavírus. O Irã é o terceiro e a Espanha está brigando ali para virar o terceiro colocado e ganhar do Irã em quantidade de mortes e tal. A Itália já passou a China em quantidade de mortes. Né? Então é isso aí. A agenda interna segue aqui com os incentivos, né? O Congresso vai aprovando aquele pedido de calamidade pública, né? O que autoriza o governo a gastar acima do que foi estipulado, né? De déficit ou de teto de gastos. E vamos que vamos, galera. Vamos dar uma olhadinha na agenda. Hoje é uma sexta-feira, aquela agenda padrão, né? Uma agenda que eu diria que a agenda internacional está ficando em segundo plano. A gente está mais à mercê das notícias que saem ao longo do dia. Mas vamos que vamos. A gente tem que surfar o que aparece à nossa frente, seja para cima ou para baixo. No caso do gráfico da direita, mini índice, da esquerda, mini dólar, que é o nosso alvo, pelo menos aqui no YouTube, ok? Então vamos ver a agenda internacional. O mercado de índices futuros, né, começa às 9 horas, para quem não sabe ainda, né? Então a gente tem aqui Canadá às 9h30, 3 tourinhos, mas não nos afeta muito. 3 tourinhos são indicadores da agenda que podem sacudir bastante o mercado, 2 médio e 1 pouquíssima ou nenhum impacto na agenda, né? Naturalmente no dólar ou no mercado, no mini dólar, no mini índice ou no Ibov, ou no SP500, Europa, etc. Ok? Então, a gente tem aqui às 9 horas, Canadá, 3 tourinhos que não afeta, Índia e tal, seguindo com a agenda aqui. Aí às 11 horas a gente tem na agenda americana aqui a venda de casas existentes, né, casas prontas, ok? 3 tourinhos. Atenção que os indicadores americanos estão vindo bem abaixo do esperado, que já era normal, né? Ontem teve publicação aí aqueles dados de manufatura de Filadélfia, né, que vieram para baixo, né? E, independente disso, os mercados foram para cima em função, repito, de fala do Trump, de incentivos aí à economia, o Federal Reserve prometendo ajudar os bancos centrais, e aí deu uma subida e fechou-se no azul ontem, ok? Bom, às 11 horas, como eu falei, venda de casas prontas. 14 horas aqui a gente começa aqui uma bateria de indicadores que toda sexta-feira tem às 14, às 15 e às 16h30 de commodities em geral. E às 15 horas a gente tem aqui o CAGED brasileiro aqui, né, que é o cadastro de empregados e desempregados no Brasil. Repito, a tendência do nível de desemprego é aumentar bastante nos próximos meses, né? Shopping center, lojistas já estão renegociando os seus contratos de locação, estou falando de grandes lojas, Riachuelo, né, a gente tem aí a Restock, que é responsável por várias marcas, né, em shopping e tal, e eles vão demitir, estão renegociando aluguel, renegociando com fornecedor, imposto, já estão dizendo que não vão pagar, então a coisa está... Então esse CAGED aqui talvez já traga alguma consequência disso hoje às 15 horas. Bom, às 16h30, como eu falei, tem vários indicadores, 2 tourinhos aqui de commodities, né? Como metais, alumínio, cobre, milho, soja, ouro, gás natural, etc, etc. Então, essa é a agenda que a gente tem. Vamos ver os mercados lá fora, galera, como é que estão? Bom, as bolsas internacionais. O iShares ontem, isso aqui é de ontem, né? Está fechado agora, reloginho vermelho, mercados fechados, reloginho verde, mercados abertos. Então, o EWZ agora no pré-market já tá perto de 10%, tá? Significa que
Os nossos mercados aqui devem abrir animados hoje. É compra para caramba? Não necessariamente. Talvez seja até ponto de venda. Se a gente olhar o gráfico aqui de 60 minutos do mini índice, a gente vê que ele está caindo aí desde o início de março, que eu vou mostrar logo mais. Futuros americanos aqui, SP 500, em mais 2,76 agora, às 8 horas e 12 minutos. Né? Nasdaq Futuros, mais 3,54, 352 agora, e o Dow 30 em aproximadamente 3% de alta. DAX, Frankfurt, Alemanha aqui, mais 4,5%, Londres mais 2,42%, o FTSE 100 Londres, CAC Paris mais 6,12% e a Espanha mais 4,24% virou agora. A Ásia fechou tudo no verde aqui, exceto o Nikkei, né, que não teve bolsa, feriado nacional. Então, a Ásia também tudo animado aqui no verde. Né? Petróleo, o West Texas Index, que é o preço do barril do petróleo americano, aqui está para cima, mais 5,44, e o Brent londrino, o barril do petróleo londrino, mais 4,64 agora. VIX, índice do meio, para baixo, significa que a coisa está um pouco mais animada, né? O SP 500 VIX é o índice de volatilidade, o índice do medo. Quando ele está vermelho, significa que a coisa está mais sob controle. Quando ele está muito verde, significa que é apreensão geral, ok? Aqui é como IBOV, no mercado à vista, tudo fechado, ok? Então, galera, julgar pela leitura que a gente tem dos mercados aqui, é muito pouco provável que o nosso mercado aqui abra animado para cima, ok? A gente fechou bem abaixo do ajuste, né, que a gente está aqui, então provavelmente se abrir perto do ajuste aqui, já pode ser uma vendinha, nem que seja curta, ok? Mas vamos ver a tendência macro e, naturalmente, a gente não vai colocar compra ou venda só porque chegou nos pontos que a gente está indicando aqui, né? Inclusive esses pontos indicados por essas linhas horizontais azul. Não é isso, a gente depende de outros indicadores, como banda de Bollinger, percentagem de subida ou de queda, se aqui embaixo está entrando volume de compra ou de venda, né, conformação de velas e uma série de outras leituras que a gente normalmente faz, ok? Petróleo aqui para cima, né, e o minério de ferro lá no porto de Dalian, ele fechou meio estável, aí, tem uma alta de 0,5%, okay? O que pode favorecer também as ações da Vale. De qualquer maneira, galera, com essa derrocada toda, vários papéis já começaram a ficar interessantes para compra, baratos. O fundo do poço já chegou, ninguém sabe, né? O fundo do poço pode ter porão, então pode ter um assalpão bem embaixo dele, então pode cair mais. De qualquer maneira, a gente day trader, a gente tem que surfar, né, a volatilidade que aparece na nossa frente, naturalmente, como eu falei, resguardando aí backtest de técnica, que é setup e estratégia, gestão de risco e do comportamental e psicológico, ok? Então, vamos ver aqui finalmente, galera, o níveis de suporte e resistência do mini índice, gráfico da direita, e do mini dólar, gráfico da esquerda, para a gente fechar os estudos pré-market de hoje, sexta-feira, 20 de março de 2020, são 8h15 da manhã agora. Vamos colocar o mini índice aqui na tela. O mini índice fechou aqui no 65.500 aproximadamente, essa linha coral que se encontra aqui, e o ajuste foi no 67.466, 67.466, que é essa linha preta horizontal que se encontra aqui. Quem quiser saber da importância desse ajuste diário, essa linha horizontal preta que se encontra aqui, veja um vídeo na playlist, na pasta educativa, denominado A Importância do Ajuste Diário dos Índices Futuros, que se encontra lá, um videozinho curto que explica a importância dessa linha horizontal preta, que é o ajuste diário dos índices futuros. Futuros não são apenas dólar e índice, né? Mini dólar e mini índice, mas metais, grãos, né? E uma série de juros futuros, e uma série de outros índices e contratos futuros que podem ser feitos aí entre comprador e vendedor. Bom, o que a gente vê para baixo de suporte, né? Uma vez que ele fechou aí, o mini índice fechou no 45488, arredondando 65488, arredondando para 65.500. A gente vê na cara dele aqui um suporte no 65 bola, 6500 naturalmente. Repito, as pernadas têm sido muito grandes, né? Em função dessa volatilidade tremenda causada pelo coronavírus, em função disso as corretoras, inclusive, aumentaram bastante as suas margens para contrato de mini índice e mini dólar. Então, voltando aqui, a gente tem os valores redondos, né, 6500, 6400, sempre são pontos de primeira, são pontos de suporte e resistência. Então, voltando aqui,
ele fechou repetindo no 65,500 aproximadamente, a linha coral. Para baixo dele a gente tem o 65 bola, 6500, 65 mil redondo. Abaixo disso, 64.620. Depois o 64 mil redondo, o 63 mil redondo também. Abaixo disso, 62.450, 62 mil redondo, 61.520. Né? E abaixo disso a gente tem o 61 bola, né? E abaixo dele o 60.550. Abaixo disso a gente vê o 60 bola, depois o 59.360. Para baixo, suporte. Para cima, em resistência, o que, que a gente vê? A gente vê o ajuste, a linha horizontal preta que se encontra aqui, no 67.466. Acima disso, o 68 bola, depois o 68.400, 69 bola, 69.350, o 69.350, o 70 mil redondo. Depois disso, a gente vê aqui, só um minutinho, galera, deixa eu... Está escondido aqui essa resistência acima do 70 mil bola. Eu vou baixar para 15 minutos que dá para ver melhor. É os 70.370, ok? Acima disso, os 71 mil bola, 71.640, junto com um sniper aqui de diário, uma resistência de diário, que ela costuma ser forte em primeira. Acima disso, o 72 mil bola, 72.700. Depois a gente tem uma outra resistência de diário aqui no 74.800. Só que antes disso a gente tem o 73 mil bola e o 74 mil bola, ok? 74.800, outra resistência de diário. Acima disso a gente tem o 75.000 bola e o 75.440. Acima disso, o 76 mil redondo bola e o 76.839. A gente está falando aqui de mais de 10 mil pontos, né, galera? É pouco provável que aconteça isso. Então, para baixo aqui da linha coral que se encontra aqui, suporte, para cima resistência. Vamos ver a doleta para a gente fechar. O mini dólar aqui, ele fechou no 50,98, praticamente no 5100, né? 50,98, que é a linha coral que se encontra aqui, e o ajuste foi no 5103,90, praticamente no 5104, que é a linha preta horizontal que se encontra aqui. O que, que a gente vê para baixo? Eu também estou pelos 15 aqui. O que a gente vê para baixo em suporte, ok? Uma vez que ele fechou aqui praticamente no 5100. A gente vê em suporte o 5081, 5071, 5057, o 5043, que se encontra aqui. Abaixo dele, o 5026, que a gente vê aqui. Abaixo disso, o 5000, né? Depois o 4974, depois o 4956. Abaixo disso, galera, a gente vê ainda o 4909 e o 4900. Abaixo disso a gente tem um suporte de diário. Lá embaixo, abaixo do 4900, a gente tem um suporte de diário ali na faixa do 4880, que é um ponto que a gente chama de Sniper 382 de diário. Para baixo, suportes na doleta, né? A gente não acredita que ela caia tudo isso, mas os pontos estão aí. Para cima, o que, que a gente vê em resistência? Deixa eu só colocar uma linhazinha aqui que faltou. Já que eu estou pelos 15, faltou esse topinho aqui de 15. Então, voltando, né? O que, que a gente vê aqui para baixo? A gente já falou para baixo, né? Dos suportes. Voltando a falar das resistências. Atenção, falando ainda em suporte, atenção a essas duas linhas que se encontram aqui. A branquinha, que é a exponencial de 200 períodos, a exponencial, e a azul clarinha, a simples ou aritmética de 200 períodos. Estou pelos 15, elas são fortes, ok? Então, antes de tocar nesses pontos aqui embaixo de suporte, eles podem sentir, né, esses pontos que estão aqui nessas médias, que eu vou até marcar em azul aqui, galera, olha lá. Eu vou marcar aqui em azul, ok? A média exponencial de 200 períodos, a branca, e a azul, a clarinha. Então, para baixo, suporte. Para cima, o que, que a gente vê de resistência? Voltando aqui, o ajuste no 5103.90, o 5118, acima disso a gente vê o 5165, onde está essa linha azul escura aqui, ok? Acima disso a gente vê o 5191, voltando para o 60, né?
Eu não anoto essa aqui porque ela está muito junta, então ficaria muito encavalado aqui. Então, 5191, acima disso, o 5200, 5225, né? Acima dela, a gente vê aqui o 5260 pelos 60 minutos. Depois a gente vê ainda o 5300, né? Acima do 5300, a gente tem na cara dele aqui o 5303. Acima disso, o 5346 e o 5400, 5442. Não acreditamos que a doleta suba tudo isso também, galera. Então é isso que a gente tem hoje de estudo pré-market para o mini índice e para o mini dólar. Muita calma nessa hora. Modo sniper ligado, o preço tem que chegar na gente. Tenhamos todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana, né? E vamos ver se a gente liquida a fatura o quanto antes, porque sexta-feira, após o almoço, a liquidez cai um pouco mais do que normalmente nos outros dias. Muito embora sexta-feira seja um dia como outro qualquer, ok? Esse negócio de sexta-feira da maldade, isso é puro mito, né? A gente tem que ter, repito, uma gestão de risco e de comportamental eficiente e um setup, uma estratégia, uma técnica também testada. É isso aí, galera. Vamos que vamos.